Segue o barco, vamos continuar agora aqui no próxima sequência dos nossos dispositivos, artigo 44. Esse artigo 44, ele traz a questão do desconto que é possível ser feito na remuneração do servidor. E aí diz que o servidor perderá a remuneração do dia que faltar, né? Faltou, perdeu o dia. Você fala, professor, mas é justo, é lógico. É, mas ainda assim é bom. Mas como assim é bom, professor? Quem é da iniciativa privada, quando falta um dia, perde o dia e o chamado domingo, que é o descanso semanal remunerado. Você perde o dia e o descanso semanal remunerado. Você perde dois, na verdade, se você faltar um dia na semana. O servidor não. Faltou quinta, perdeu quinta. Pronto. Faltou quarta e quinta. E isso, volta para a tela, sem motivo justificado. Porque se ele justificar, ó, as faltas justificadas decorrentes de caso fortuito, furou o pneu, estragou o carro, ou de força maior, uma greve no sistema de transporte coletivo, não tem como ninguém chegar, poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. Ou seja, você não foi, mas ligou para a chefia, falou, chefia, tudo bem, não posso ir hoje, aconteceu um problema aqui, furou meu pneu do carro, e eu não tenho como trocar, blá, 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 mas eu pago isso depois. Você compensa isso depois. Tudo bem? Voltando para a tela. Pode ser que você não perca o dia todo, você perca só a parcela da remuneração diária, proporcional, por isso que é uma parcela, aos atrasos. Chegou 15 minutos atrasado, 20 minutos atrasado, meia hora atrasado, atrasos, ausências justificadas, tá? Ressalvadas concessões de que trata 97, isso aqui a gente vê depois, não tinha nem por que tá aqui. E saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação. Mais uma vez, está dizendo que é possível a compensação. Então, nós temos a possibilidade de compensação de horário. E aqui diz, ó, até o mês subsequente ao da ocorrência a ser estabelecido pela chefia imediata. Geralmente, meus caros, voltando aqui comigo, geralmente o que a gente tem é o chamado banco de horas. Então, você está negativo 10 horas. Você vai pagar isso para não ter ali, de repente, seu desconto. Então, alguns órgãos estabelecem bancos de horas para você ficar com ele negativo ou positivo. E aí, ficando positivo, você pode, de repente, faltar um dia, você pode, de repente, chegar atrasado. É um banco que você pode negociar, porque, em regra, não se paga hora extra tão facilmente. Então, por isso que eles fazem um banco positivo e um banco negativo. Beleza, vamos continuar. 45. Sem muito o que se preocupar. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Salvo por imposição legal, imposto de renda, previdência, mandado judicial, imagine, por exemplo, uma pensão alimentícia. Estou tirando as situações que a própria lei impõe, ou um mandado judicial, você então não pode ter desconto. Quanto ao mandado judicial, eu queria que você tomasse um certo cuidado, porque da maneira como colocou aqui mandado judicial, você pode pensar que pode mandado judicial para qualquer coisa. Aí a gente tem que colocar, ó, ver artigo 48. Olha o que nós temos aqui, ó. O vencimento, a remuneração, o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora. Sequestro, penhora, arresto é o bloqueio. Exceto nos casos de PA, prestação de alimentos, resultante de decisão judicial. Então, decisão judicial, voltando aqui comigo, decisão judicial pode sim determinar o desconto da remuneração do servidor, tá bom? Mas o normal é não descontar. Ou é por imposição legal, ou é por mandado judicial, em algumas situações vai poder. Voltando na tela. Agora, o servidor é amigo, grande amigo disso daqui, ó. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros a critério da administração e com reposição de custos na forma definida em regulamento. São os famosos empréstimos consignados. Você vai tentar comprar alguma coisa, um carro, chega lá, está acima do que você imagina, taxa de juros alta. Você vai lá junto a um banco,
faz a consignação, já desconta direto na tua folha. Geralmente taxa de juros bem mais baixa, bem mais baixa. E aí, por ser mais baixa, você toma emprestado ali uma grana, vai descontar da sua remuneração. É o que a gente chama de empréstimo consignado. Esse é você que autoriza. Professor, eu posso consignar o valor que eu quiser? Não, calma, olha para a tela. O total de consignações facultativas, que é a do parágrafo 1º, tá? Não excederá a 35% da remuneração mensal, sendo 5% reservados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito e a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. Por quê? Taxa de cartão de crédito é a mais alta delas. Então, dos 35% que você pode consignar, 5% é exclusivamente para cartão de crédito. Antes era só 30%. Aí começaram a perceber que o servidor estava se endividando com cartão de crédito. Aí separaram os 5% e falaram, ó, 5% você pode pegar para pagar cartão de crédito. Você pega uma taxa de juros boa e quita seu cartão. Essa seria a ideia. Vou nem falar o que o servidor faz não, né? Vou nem falar, liberou mais limite? Mais gás! E depois tá lá enforcadaço, não aguenta mais, se pudesse vender, a mãe vendia para poder pagar. Mas beleza, 45 sem muito que se preocupar. 46, vamos para a tela. As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 94, esqueça essa data, isso aí é o plano real, serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou pensionista, para pagamento no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas a pedido do interessado. Vamos por partes aqui. Primeira coisa. Esse 46, você então vai ter que repor o valor que recebeu em excesso ou indenizar o prejuízo que causou. Essa que é a diferença. Repor o que recebeu em excesso, indenizar o dano que você causou. Então imagine que você tenha recebido no mês uma quantia errada, recebeu lá por uma vantagem que não era sua. Você tem que devolver. Ou então você quebrou o computador da administração, quebrou a televisão, tem que indenizar. Então as reposições ou indenizações, voltando para a tela, serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista. Perceba aqui que há um vínculo. Há um vínculo ainda. Tá? Ou é ativo, ou porque está aposentado, ou porque está recebendo pensionista. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque nesse caso, o prazo para pagamento é máximo de 30 dias, podendo parcelar. Olha agora aqui o 47, olha o 47. O servidor em débito com o erário, que for demitido, continua com vínculo? Não. Exonerado, continua com vínculo? Não. Ou sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, continua com vínculo? Não. Terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Então, note que aqui, esses caras não possuem vínculo. Não há mais vínculo. Como não há mais vínculo, não se permitiu parcelar, mas deram um prazo maior, 60 dias. Mas não parcela. Não parcela. Se não quitar, vai para a dívida ativa. Aí vai executar judicialmente. O servidor que tem vínculo ainda, ele tem que pagar ou em 30 dias, ou pode pedir para parcelar. E aí que escute. O parcelamento é um direito seu, servidor. A administração não pode negar. Não pode negar, vírgula. A não ser que tenha o problema dos valores das parcelas. Como assim? Vamos para a tela. Olha só. O parágrafo primeiro diz para a gente que o valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a 10% da remuneração, provento ou pensão. Então imagine, vou pegar aqui um caso, imagine que a remuneração
remuneração seja de 10 mil. Essa é a remuneração. Então, a parcela mínima de quanto? De 10%. Dá quanto? 1.000. Essa é a parcela mínima. Por quê? Porque é 10% disso daqui, 10%. Parcela mínima, R$1.000. Então, olha só. Vamos supor que eu tenha causado um dano de 1.500. 1.500. Dá para parcelar? 1.500. Se você parcelar, vai ficar o quê? 2 de 750? Então não pode, porque a parcela não pode ser inferior a 1.000. Não pode ser inferior a R$1.000. Você está devendo, de repente, 3.000. Pode parcelar? Pode, em 3 de 1.000. Por quê? Você está respeitando o mínimo das parcelas. A parcela não pode ser menor que 1.000. Ela não pode ser menor que 1.000. Ok? Então, se você deve, de repente, 1.800, tem que pagar de uma vez, em 30 dias. Se você deve 1.999, pô, tenta quebrar mais uma anteninha lá para virar 2001, que aí você pode parcelar em duas. Entendeu? Ok? Beleza? Então tá. Voltando para a tela, se você atender a esse requisito do parágrafo 1º, é um direito líquido e certo do servidor. Não pode a administração pública deixar proceder isso. Inclusive, quando saí da Justiça Federal, TRF1, para o STJ, eu tinha acabado de receber férias, 13º, tudo mais. O que aconteceu? Eu saí, mas eu continuei vinculado, porque eu continuei na União. Então, nesse caso, descontaram de mim já no STJ. Olha que interessante. Porque é tudo cofre público, é tudo União. Então, eu continuei vinculado, eu ainda era servidor ativo. Então, eu cheguei lá e falei, olha, eu quero parcelar isso para descontar direto da minha remuneração. Tudo bem? É direito meu. Maravilha? Servidor. Voltando para a tela. Parágrafo 2º. Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente, em uma única parcela. Então, se descobrirem isso já no mês seguinte, desconta de uma vez só. Parágrafo 3º. Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento à decisão liminar, a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada, ou rescindida, serão eles atualizados até a data de reposição. Professor, mas... Olha aqui, professor. Eu já tinha ouvido falar que quando o servidor recebe uma quantia e ela tem caráter alimentar, não tem que devolver. Calma lá. Se você recebe uma quantia que não lhe é devida, você tem que tomar cuidado, porque eu só posso considerar que não vai devolver se houver erro da administração, seja por erro de processamento, erro de cálculo, erro da administração e desde que haja boa-fé do servidor, ok? Agora, não foi erro, depositado na sua conta lá, mas não foi um erro da administração. Houve um depósito porque havia entendido que você teria o direito. Ah, tá, calma lá. Se foi um erro da administração, ok, não vai haver devolução. Se foi má interpretação da lei, entendia que eu tinha um direito e depois pensar, não, ele não tem esse direito, eu também não tenho que devolver. Então, por erro da administração, por má interpretação da lei, não tem que devolver mesmo, porque é verba alimentar. Agora, acontece de repente, eu estar recebendo uma verba, chega um certo momento, essa verba acaba. Só que ela veio no mês ainda seguinte. Ela ainda veio. Isso eu tenho que devolver. Isso não é um erro da administração. Simplesmente o sistema que já automaticamente já determinou o pagamento. Essa é uma situação que eu tenho que devolver. Ou aquele dano que de repente eu causei, tenho que pagar. São situações em que então vai ter que devolver. Agora, presta atenção. Vamos supor que tem um valor lá que eu queira receber. Falou, pô, eu tenho direito a receber tal coisa, certo? Tá. Só que não querem pagar administrativamente. Eu entro judicialmente. Judicialmente o juiz dá a liminar e fala, pode começar a receber já. Esse valor, se a liminar cair, eu vou ter que devolver. É às vezes melhor nem pedir judicialmente, porque se a liminar cair, vai ter que devolver. Esse não entra nessa questão de se é alimentar, se não é, tem que devolver. Na questão da verba alimentar, realmente,
Temos hoje o entendimento que erro da administração, erro de cálculo, erro de processamento, má interpretação da norma, verba alimentar recebida de boa-fé, não tem que devolver. Tudo bem? Maravilha? Então só tomar esse cuidado. Vamos seguir. E o parágrafo terceiro ainda fala que não só vai ter que devolver, como vai devolver de maneira atualizada, né? Atualizada. Ok. 47 a gente já tinha visto, 48 também, 49. O 49 inicia para a gente as vantagens que serão pagas além do vencimento básico. Então eu tenho meu vencimento, vou receber vantagens. Se essas vantagens se incorporarem, elas viram permanentes, eu passo a ter remuneração. Se essas vantagens são esporádicas, transitórias, é só o vencimento mais algumas vantagens. Não virou remuneração. Vantagens, então, são retribuições além dos vencimentos. Então, vantagens são pagamentos feitos além do vencimento. Se as vantagens forem permanentes, vira remuneração. Se forem vantagens transitórias, não. Tudo bem? Vamos para a tela. Aí vem o artigo de número 49, e traz para a gente, assim, além do vencimento, como eu acabei de dizer, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. E aí, meus caros, eu queria que vocês tomassem muito cuidado, porque nós temos três categorias de vantagens, e essas categorias serão cobradas em prova, em que o examinador vai tentar confundir, chamando o que é gratificação de indenização, chamando o que é adicional de indenização, chamando o que é gratificação de adicional, ou seja, vão tentar confundir todos vocês, e vocês não vão cair, porque vocês são suprassumo. Então vamos lá, vamos organizar aqui. Indenizações, quais são elas? Nós temos ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio moradia. Isso aqui entra como indenização. As indenizações não se incorporam, ou seja, não viram permanentes, tá? E não respeitam o teto. Pode ultrapassar. Não tem o limite do teto, as indenizações. Ok? Então, tomar esse cuidado, porque isso pode ser cobrado de vocês. Agora, quando a gente vai para as gratificações, mudando aqui a canetita, gratificações, nós temos gratificação por função de confiança ou cargo em comissão, gratificação natalina, conhecida também como o 13º, tá? E temos a gratificação por encargo de curso ou concurso. Ok? Gratificação natalina, gratificação por função de confiança ou cargo em comissão e gratificação de encargo de curso ou concurso. E já podemos colocar que podem incorporar. Tá? Podem incorporar. E nesse caso, respeitam o teto. Respeitam o teto. Maravilha? Adicionais nós temos adicionais por atividades insalubres,
atividades insalubres, atividades perigosas e atividades penosas. Adicional de hora extra. Adicional de hora extra. Temos ainda o adicional noturno. Adicional noturno e o adicional de férias. Que respeitam... Peraí, ficar assim melhor. Respeitam o teto e podem incorporar. Ou seja, essas duas características aqui valem para gratificações e adicionais. E isso, meus caros, é importante que você saiba bem distribuir, porque eles vão tentar confundir jogando que diárias são adicionais. Errado. Errado, diária é indenização. Que hora extra é paga a título de gratificação. Não, hora extra é adicional. Que a ajuda de custo é um adicional. Então, cuidado, tem que decorar. Vai ter que decorar. Isso aqui tem uma incidência boa em prova e aí você vai ter que decorar. Seguindo, o que eu já havia explicado. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito, não se incorporam, não se tornam permanentes. E as gratificações adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicadas em lei. Podem incorporar, tá? Artigo 50. As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Ou seja, se eu ganho o meu vencimento mais uma vantagem, se vier uma outra vantagem, ela só vai computar com base de cálculo do vencimento. Assim, ó, olha aqui, ó. Imagine que eu tenho um vencimento mais uma vantagem, ok? Ok? Essa vantagem é calculada em cima desse vencimento, essa vantagem é em cima desse vencimento. Eu não vou acumular aqui, ó, não vou somar as duas para poder ter uma base de cálculo maior. É independente de cada uma. Então, se eu tenho um vencimento de 10 mil e uma vantagem de 1% sobre os 10 mil, eu vou ter lá 1% dos 10 mil. E eu tenho uma outra vantagem de 1%. Não vai ser em cima do todo já do somatório, não. É 1% só em cima dos 10 mil, do vencimento. Então, a base de cálculo é o vencimento, ainda que eu tenha outras vantagens. Essa que é a ideia central aqui desse artigo 50, que na prática não é bem assim, mas vamos seguir. Das indenizações. Indenizações, nós já conhecemos. Quais são elas? Ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio moradia. A gente pode fazer aqui já um apanhado geral sobre cada uma dessas figuras. A gente pode pegar já de cara para fazer algumas características gerais. A ajuda de custo, ó. Deslocamento para outra sede em caráter permanente. Em caráter permanente. Essa que é a ideia. É o deslocamento para outra sede em caráter permanente. E aqui, meus caros, o servidor vai receber justamente pelas despesas que ele tem de instalação. As despesas de locomoção, as despesas de bagagem, as despesas de mudanceira. É para isso que serve essa ajuda de custo. É para poder pagar justamente essas despesas de transporte que ele vai ter com a família, o avião para poder ir, ou o ônibus que seja, a bagagem, os bens pessoais dele. É para isso que serve a ajuda de custo. Que tem um limite, vamos ver depois com calma, de até 3 vezes o valor da remuneração. Já as diárias, quando a gente trata especificamente aqui, ó, deslocamento eventual, tá? Pronto.
Eu simplesmente vou para outro ponto, para outra localidade. Imagine que eu tenho aqui, sou policial federal e tenho que fazer uma operação, tenho que fazer uma diligência em uma outra cidade, lá ficarei 5 dias, 6 dias, 10 dias, 20 dias e voltarei. Receberei então diárias por esses dias. Note que eu vou, mas vou voltar. Eu vou, mas eu volto. Já não ajuda de custo, eu vou para ficar. Pode ser que daqui 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos volte, mas eu estou indo para ficar. Tudo bem? Voltando para a tela. Já no caso de transporte, utilização do meio de locomoção, do veículo, vou colocar veículo, fica mais fácil, do veículo para prestar o serviço. Para prestar o serviço. Isso aqui é o caso mais emblemático, né? É o oficial de justiça. O cara usa o carro para poder prestar ali o serviço de intimação, de notificação. É o oficial de justiça. É o exemplo mais clássico que a gente tem de indenização de transporte. Não tem nada a ver com auxílio transporte. O direito que o servidor tem, e o servidor tem o direito de receber para poder usar o ônibus, o metrô, ele tem esse direito. Mas não é isso aqui, não é indenização. Não é previsto nem na 812. Tem regulamentos próprios. Tudo bem? Ok? E ajuda, e por último, o auxílio moradia, que é uma indenização também, é para despesas de aluguel. Despesa de aluguel. Tá? Mas veremos, não é paga para qualquer, não é paga para qualquer autoridade, qualquer pessoa. A gente vai ver que só quem tem aí cargos em comissão mais elevados. Maravilha? Depois, na sequência, vou fazer a análise artigo por artigo, como venho fazendo até agora. Já te espero na sequência.